Bom dia, galera. Hoje é quintou, Bom dia, amanhã galera. é sextou e bora que bora. Mais um diazaço. Já estou em casa, já são quase 9 horas que começa a minha sessão operacional. Já estou aqui com os PCzão e o site de notícias aberto. Já comi, né? Eu tomei o café da manhã. Estou tomando só uma xícara de café agora. E é isso, galera. Vou abrir os gráficos, vou passar lá visiones para vocês das notícias. O dia hoje está extremamente lindo, só que tem um solzão e daí eu fecho a cortina para não ficar pegando no PC. E é isso, bora passar lá visiones. Já vai iniciar a minha sessão. E galera, vocês podem ver aqui, ó, site de notícias, 10h30, a gente vai ter essas notícias aqui para o dólar, beleza? Então, cara, não são notícias que, meu Deus, eu tenho que ter uma extrema cautela, mas eu tenho que ficar ligeiro para não abrir exatamente em cima desse horário, 10h30, tá? Então, o que eu vou fazer? Se caso surgir alguma oportunidade agora, no início da minha sessão operacional, eu posso entrar, porque os gráficos estão melhores que ontem, estão mais bonitos, né? Eu já vou passar ali o contexto para vocês. Só que se chegar ali, sei lá, 10h10, 10h15, 10h20 e estar dando uma oportunidade, eu não vou entrar. Eu vou esperar sair 10h30 e depois das 10h30 eu posso entrar normalmente, beleza? Então é isso. Basicamente, EURUSD tá querendo cair, né, para vir buscar esse fundinho. Uma pessoa até me perguntou lá no Instagram quando o EURUSD, eu não lembro onde é que ele tava, se tava por aqui, mas ele falou qual que era a minha projeção futura, né? Eu falei que era para vir buscar esse fundo aqui. E é basicamente isso, fechou? Então vamos que vamos. A EURUSD está com a expectativa de vir buscar esse fundo. Se caso surgir a oportunidade, a gente pode vender no M5 para vir buscar o fundo. Então é isso. GBP USD tá a mesma coisa, tá? Tá o mesmo desenho do euro, beleza? Pode ser assim que ele inverta aqui, né? Ele faça essa movimentação e daí vem buscar o topo. Mas o que importa é o momento atual, né? O SDJPY, ele tem bastante liquidez aqui embaixo, não tá um movimento muito legal não, beleza? E de fato, XAUSD quer vir buscar o topo novamente. Olha isso, rapaziada, o XAUSD não tá querendo cair, velho. Ele fez aquela movimentação que eu peguei uma venda aqui, né? Mas eu achei que ele, de fato, ia vir respeitar nesses Fair Value Gaps aqui, nessas regiões de desequilíbrio, mas não. O negócio só acumula liquidez aqui embaixo e vai buscar topo. Vamos ver o que vai acontecer aí durante a minha sessão. Eu vou atualizando vocês. Agora são 10 horas. EURUSD cumpriu com o viés de capturar o fundo, mas não deu nenhuma oportunidade muito visível ali para nós entrar, tá? E GBP é isso daí, não deu nenhuma oportunidade. XAUSD tá querendo subir, né? E o SDJPY ele tá querendo subir também. Só que a gente tem um porém, já são 10 horas, a notícia, 10h30. Então agora não adianta mais eu abrir nenhuma oportunidade. Eu vou esperar passar as 10h30 e eu vou fazer um negocinho diferente hoje, rapaziada. Eu vou posicionar a câmera ali e vou filmar a tela do PC. Daí eu vou narrando a minha sessão operacional junto com a webcam e junto com a tela, beleza? Então vamos que vamos. Então, galera, gravando aqui na tela do computador, eu achei uma solução aqui, só que ficou bem chato, bem feio, bem ruim para mim visualizar aqui no monitor os gráficos. Só que hoje, né, eu vou fazer desse jeito, porque acredito que vai ser legal, mas não sei se nos próximos dias eu vou fazer ou eu vou achar outra solução, porque como eu utilizo, cara, eu utilizo praticamente 8 abas ali na tela, né? Eu utilizo 2, 4, 6, 8 abas. O meu monitor é 29 polegadas ultrawide, e daí pessoalmente ele fica muito bom de ver, só que para encaixar aqui na tela ia ficar uma barra toda preta assim embaixo e em cima ia ficar ruim para vocês verem, né? Então eu vou fazer dessa forma hoje, depois eu tento achar outro jeito, eu não faço, então bora que bora. Então, já falta alguns segundos para sair a notícia das 10h30 e vamos ver como que vai ser essa notícia, rapaziada. Aí, ó, acabou de sair a notícia, bora ver. A notícia não deu uma lapada seca assim, mas de fato ela foi um pouquinho volátil ali. Bora que bora. Eu vou arrumar minha câmera aqui, deixar aqui bem clean. Agora que a notícia saiu,
de fato, o XAUSD aqui, ele quer vir buscar esses fundos, né? Ele inverteu aqui. A gente pode sim capturar alguma venda, né? Ele tem um bom caminho para percorrer. Eu não sei como é que vocês estão enxergando o gráfico aí, rapaziada. Se tá muito fácil de ver, se não, ou se tá meio feio. Mas enfim, essa daí é a solução que eu achei, né? Bora que bora. Deixa eu até ver como que tá ficando a filmagem aqui. Pelo que eu vi aqui nas gravações, tá dando de enxergar de boa os gráficos aí, né, galera? Olha só, notícia bem volátil. Olha aqui, deixa eu puxar aqui para vocês verem. 10h30, acabou de sair a notícia, tá? E é isso. Agora eu até posso fechar o site de notícias, porque não vai ter nada muito relevante, né? Amanhã, vamos ver o que que vai ter para amanhã. Não vai ter nada relevante amanhã também. Tá? Eu vou fechar o site de notícia, não me interessa mais porque não tem nenhuma notícia que vai me impedir de abrir uma operação e tudo mais. Então, o XAUSD, o primeiro alvo dele, né? Ele falhou aqui, ó, rapaziada. O XAUSD, ele subiu, ele fez uma estrutura aqui, subiu. Quando ele fez essa correção aqui, a próxima expectativa de movimento dele era para vir buscar esse topo aqui, tá? Automaticamente, se ele fez agora essa inversão aqui, ele me mostra que ele não vai fazer esse movimento, ele mostra que ele vai fazer esse movimento aqui. Então a gente já antecipa, né, de fato, a expectativa de movimentação dele, que é vir buscar esse fundo aqui, tá? Então, aqui nos 5 minutos agora, eu posso procurar pontos para mim vender, né, seguindo meus filtros, até esse primeiro alvo aqui do XAUSD. E o segundo alvo dele é esse fundo menor aqui, tá? E de fato a gente pode também marcar, deixar marcado ali. Então ele tem esses alvos. Pode ser que ele só derreta, né? Sem dar nenhuma oportunidade de venda aqui no M5, beleza? Ou pode ser que ele dê de fato uma oportunidade aqui no candle de intenção. Show? Então é isso, eu já tô com o meu viés definido pro XAUSD, que é venda, então eu só vou aguardar o M5 alinhar, tá? Eu não faço mais nada. E de fato, o que que a gente tem aqui? EURUSD, ele acabou de fazer uma expansão, tá? Então o EURUSD fez praticamente esse movimento aqui. Ele estava caindo, expansão, retração, expansão, tá? E agora a próxima expectativa de movimento do EURUSD é de fato retração. Só que o M5, eu acredito que o M5, na minha sessão operacional, que é das 9 até as 2 horas da tarde, ele não vai alinhar essa retração para a gente pegar a compra. Então, o EURUSD, eu acredito que vai ser um ativo hoje que eu não vou pegar nenhuma operação nele, tá? Porque eu venderia ele antes dele romper esse fundo aqui. Então, nessas regiões aqui, ó. Aqui deu operações aqui, ó. Só que foi antes da minha sessão operacional. Então, o EURUSD hoje deu operações bonitas, mas foi ali em torno de 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e a minha sessão operacional começa às 9 horas da manhã. Tá? Então eu não faço absolutamente nada. Tá certo, eu tô seguindo meu trading plan e é isso aí. Então o EURUSD, ele rompeu um fundo e quando ele rompe um fundo, o próximo movimento, né, a expectativa de movimento dele é que ele comece uma pernada de retração. Então agora eu tenho compra para o EURUSD, o GBP-USD ele fez literalmente o mesmo movimento, beleza? Ele tava caindo aqui, ó, expansão, retração, expansão, beleza? Então a gente marca o fundo aqui do GBP-USD, pronto. Agora é compra no GBP-USD para pegar a pernada de retração, é compra no EURUSD para pegar a pernada de retração e o USD-JPY está subindo, tá? Está subindo. Só que automaticamente, se o USD-JPY sweepar esse fundo, esse topo aqui, ó, do H1, tá? A gente pode ver o USD-JPY caindo aqui para baixo para buscar essas liquidez. Consequentemente, os gráficos eles se ligam, né? Se o EURUSD está caindo, o USD-JPY está subindo. Se o USD-JPY está caindo, EURUSD está subindo. Então, automaticamente a gente pode esperar isso, tá? Para minha sessão operacional. Para mim operar no caso, né? Se ele continuar caindo, eu não vou fazer nada, mas se ele subir, eu posso comprar aqui, eu posso comprar aqui no GBP e eu posso vender no USDJPY, tá? Claro, se o USDJPY sweepar esse topo aqui, beleza? Se ele não fazer nada, só continuar subindo, eu também não faço nada. E o nosso queridinho XAUSD
de fato, eu vou aguardar uma venda nele, tá? Então é isso, galera. O M5 aqui em cima ele já alinhou o vendedor, tá? Vocês podem ver nitidamente, beleza? Eu sei que fica ruim para ver aqui, galera, mas é a única opção que eu achei de fazer assim foi dessa forma, tá? Fica tudo espremido aqui, também tá bem ruim para mim enxergar aqui pessoalmente os gráficos, mas é isso, a minha tela é muito grande e não dá para botar na tela do notebook, que vai ficar muito pequeno também os gráficos. Então a única forma é essa, beleza? De fato aqui o M5 ele alinhou aqui em cima, tá, rapaziada? Ele tava num fluxo de alta, vocês podem ver, ó, fluxo de alta. E daí aqui em cima ele alinhou o vendedor e começou de fato a intenção do H1, né? Aqui vocês sempre ficam perdidos nessa parte, tá? José, deixa eu até aumentar a tela aqui, rapaziada. Eu vou aumentar essa tela do Shaw SD aqui para vocês verem melhor. Vocês ficam perdidos quando o gráfico maior começa a fazer um movimento, vocês não entendem quando que aquele movimento começou. Por exemplo, aqui, ó, o gráfico do H1, galera, quando ele fez esse movimento aqui, beleza? Ele rompeu aqui, era para ele fazer uma retração e continuar uma expansão. Ah, José, como você sabe que o gráfico não vai fazer essa movimentação aqui? É simples, exatamente nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, o gráfico não era para ter feito isso se ele queria romper o topo. Era para ele só continuar reto. E aqui nesse ponto, aqui no M5, olha o que o M5 fez. O M5, essa daqui era a expectativa de movimento, tá? Então a gente tem essa expectativa de movimento aqui, que é a pernada do H1, e aqui é o gráfico do M5. No M5, o M5 estava num fluxo de alta, só que aqui, olha o que o M5 fez. O M5 virou vendedor. Automaticamente, a gente já antecipa a próxima expectativa de movimento do H1. Ele não quer mais romper esse topo aqui do H1. Ele quer vir buscar os fundos. Por quê? Porque o M5 me mostrou isso. Entendeu? Então agora eu sigo o fluxo do M5. Entendeu? Eu vendo nesses pontos para buscar o fundo. Beleza? Então não tem segredo, cara. Parece um pouco complexo, parece um pouco difícil, mas é muito fácil, rapaziada. Depois que vocês pegam um jeito do contexto gráfico. Show de bola? Então é isso, cara. A realidade é que não tem muita coisa para fazer agora, a não ser aguardar os preços se movimentarem. Tipo, falta 20 minutos para fechar esse candle do H1 aqui do SDJPY. Seria legal se ele respeitasse nesse Fair Value Gap aqui atrás, né? Subisse mais um pouco e fechasse sweepando. Aí a venda aumentaria a probabilidade, né? Então é basicamente isso. Ó, eu vou só aguardar aqui e não tem muita coisa para fazer não. O EURUSD tá caindo, o GBP tá caindo, mas não me interessa mais na venda neles. O XAU USD me interessa na venda e o SDJPY me interessa na venda, tá? Então, é basicamente isso. Só que, rapaziada, depois os contextos podem mudar, tá? Por exemplo, aqui, ó. Se o SDJPY não chegar nesse Fair Value Gap aqui, eu sei que ele pode sim chegar nesse Fair Value Gap de alta aqui. Então eu sei que no M5 ele tem esse resto aqui para andar. Então se o SDJPY no M5 começar a retrair agora aqui e me der um padrão de entrada aqui, eu posso comprar até esse Fair Value Gap. Porque eu tenho o contexto que o tempo gráfico do H1 pode chegar nesse Fair Value Gap antes de cair. Entendeu? Só explicando para vocês uma situação que poderia acontecer, tá? Mas eu acredito fortemente que ele já vai tocar agora nesse Fair Value Gap aqui. Mas é basicamente isso, tá? Então agora eu já tenho todos os meus viés alinhados, tá, rapaziada? E eu não vou ficar inventando história, eu não vou ficar, meu Deus, o que eu faço agora? Não. Agora eu aguardo o preço movimentar. E agora eu só tenho duas opções. Ou vai encaixar um operacional em um dos ativos no M5 para mim entrar, ou eu não vou fazer nada o resto da minha sessão operacional até 2 horas da tarde. Beleza? Então é isso. Deixa eu ver aqui no EURUSD se eu tenho pontos mais para baixo para buscar. Ele tem sim pontos mais aqui abaixo, ó. No 1 hora, que é esses fundos duplos. Mas a grande probabilidade agora é que ele comece de fato uma retração. Tá? Então eu vou até marcar esses fundos duplos aqui, galera. É aqui, ó. Exatamente esses fundos. Ele tem esses fundos aqui para buscar, esses fundos aqui para buscar. Então eu vou marcar essas duas regiões, mas eu não acredito muito, né, que eles vão buscar ainda hoje essa região aqui de baixo. Eu acredito que o USD pode sim buscar essa região aqui de cima,
de liquidez, né? Mas essa região aqui abaixo eu acredito que ele não busca não, tá? Então é basicamente isso. Eu só tô marcando essas regiões aqui, galera, que é para mim entender, né? Por que que o gráfico está caindo? Muitas vezes você vê o gráfico de fato rompendo uma estrutura, né? No caso fazendo essa movimentação aqui, ó, expansão, retração, expansão, e o gráfico você continua comprando, só que você não sabe até onde o gráfico pode cair. E essas linhas aqui são linhas de fundos de regiões de liquidez. E regiões de liquidez são um imã, né? Eles atraem o gráfico para eles. Então, se o gráfico estiver caindo até aqui, ó, entendeu? Eu não vou estar perdido, meu Deus, porque o gráfico está caindo. Não, eu entendo. Pô, o gráfico está caindo porque ele tem essas regiões para vir buscar. Entendeu? Então agora eu posso ficar tranquilo, porque o gráfico pode cair aqui na minha sessão operacional, pode até vir buscar aqui, que eu acredito que vai ser um pouco mais difícil, né? E é basicamente isso, fechou? E aqui a gente já muda o contexto do M5 também. Por quê? Se o M5 continuar em fluxos de baixa, eu posso vender até esse fundo aqui, entendeu? Porque é um imã, o preço tem grande probabilidade de vir aqui. Beleza? Então é por isso, galera, que tem que ter contexto gráfico, cara. Se vocês não têm contexto, vocês operam perdido, entendeu? Claro, se você opera um operacional assim, beleza? Aqui a gente não tem nada muito nítido, a gente tem um fundo aqui abaixo. A gente tem essa região aqui, tá? Então o gráfico tem níveis para ir buscar. Ele tem esse primeiro fundo, ele tem esse segundo fundo e ele tem esse terceiro fundo aqui, tá? Então ele tem esses níveis ainda para vir buscar antes de começar uma retração. Ele pode começar a retração agora, mas se o gráfico cair aqui, a gente tem contexto para pegar uma venda também para vir buscar esses níveis mais abaixo. Beleza? Então é isso. Falta uma hora para fechar esse pavio aqui do USDJPY, beleza? Se ele fechar sweepando aqui, eu posso vender no M5, no USDJPY. E o Shao USD eu tô querendo uma venda nele também. Então eu só vou aguardar agora os gráficos, galera. Provavelmente agora eu vou ficar mexendo só no celular aqui. Não tem mais muita coisa que eu fazer a não ser aguardar. Eu não sei se eu vou deixar o PC gravando aí ao vivo, porque eu acredito que vai dar tipo umas. Cara, agora é 10h30 praticamente. Vai dar algumas horas de gravação se eu deixar o gráfico correndo aí até o início da minha sessão, até o final da minha sessão operacional. Então eu acredito que eu vou dar um pause e quando eu tiver mais atualizações, eu volto a gravar. Porque literalmente agora, rapaziada, não tem absolutamente nada para mim fazer. Então eu vou ficar meio que moscando, entre aspas, né? Meio que não fazendo nada até ter mais alguma atualização. E se não tiver mais alguma atualização, eu deixo a minha sessão operacional passar e encerro o meu dia sem fazer absolutamente nada. Beleza? Então, bora que bora. Muita gente, galera, tem dúvida aí, José, o que que eu fico fazendo enquanto espero a operação? Rapaziada, mexendo no Instagram, respondendo vocês, conversando com vocês no Instagram. Claro, não tem como eu conversar com todo mundo, rapaziada, porque, cara, tem muita mensagem todo dia, sinceramente. Mas é isso. Eu tô aqui moscando, eu posso pegar aqui, ó, o iPad aqui, ó, jogar um jogo. E, cara, é isso, rapaziada. É paciência, entendeu? Porque se você ficar, tipo, vidrado. Deixa eu até aumentar minha câmera aqui pra falar com vocês, rapaziada. Se vocês ficarem vidrados, cara, tipo, só no gráfico, meu Deus, eu preciso operar, preciso operar, preciso operar. Cara, você vai fazer cagada. Você vai fazer cagada. Isso é inevitável. Porque você vai ficar fixo. Aí, conforme você fica fixo olhando para o gráfico, cara, o gráfico não vai estar fazendo nada. Só que a sua mente vai começar a te auto-sabotar. A sua mente vai começar a criar histórias, vai começar a criar contextos que não tem, não existem, só para você sentir a dopamina, a adrenalina que é de estar numa operação. Entendeu? Então, rapaziada, vocês têm que, cara, ser forte, mente forte, entendeu? Vocês têm que saber meio que driblar esses sentimentos, essa adrenalina, essa dopamina que te faz querer clicar numa operação, querer estar numa operação, querer lucrar todo dia, entendeu? Não é fácil, mas justamente essas coisas te ajudam a dominar, entendeu? Essas meio que distrações, entre aspas, benéficas, né? Uma coisa é você estar distraído quando está acontecendo uma operação dentro do seu trading plan, aí não é benéfico. Só que se você já sabe quando você tem que entrar no gráfico, por que você tem que entrar no gráfico,
quando vai dar uma operação sua, aí você não precisa ficar olhando o tempo todo para o gráfico, beleza? Agora eu vou dar uma olhada aqui no meu Clash of Clans. E é isso, agora são 10h53. Ó. E é isso, rapaziada. Aqui o Shao SD, como vocês podem ver aqui, ó, tá indo buscar o fundinho, não tá dando nenhuma oportunidade no momento. Euro e GBP também não estão dando. O SDJPY está indo capturar o Fair Value Gap aqui. E é isso, beleza? Passando uma atualizaçãozinha agora. Agora são 11 horas da manhã. O SDJPY tocou aqui no Fair Value Gap, tá? Mas, sinceramente, o USDJPY, ele tá ignorando o simples fato de ter liquidez aqui embaixo e tá querendo, rapaziada, vir buscar esse topo aqui, tá? Vamos ver como que tá o diário. E daí, dependendo do contexto do diário, já muda totalmente o meu viés pro USDJPY momentaneamente, tá? Então, vamos ver aqui, vamos botar no gráfico do diário. E o SDJPY no diário, pelo contexto, ele não deveria subir, né? Porque o diário está no momento de retração. Só que a gente tem que ter na cabeça também que o mercado ele é imprevisível, não é porque ele expandiu aqui que ele tem que retrair, né? Ele pode sim romper um novo topo para depois começar a retração. Então, com esse contexto, né, o que que já muda para nós? Já muda que é válido a gente comprar no USDJPY, entendeu? Por quê? Porque ele fez literalmente isso daqui no H1. Expansão, retração, próxima expectativa, expansão. Entendeu? Então já muda completamente o meu viés. Ah, José, beleza. Agora tu tem dois viés no USDJPY. Como que você sabe qual seguir? Simplesmente assim, rapaziada. Se o M5 continuar fazendo expansões de alta, significa que ele quer vir buscar o topo do H1. Se o M5 inverter o fluxo e fazer expansões de baixa, significa que ele quer vir buscar o fundo. Então vocês viram que não é algo que eu fico perdido. O tempo gráfico menor, ele me confirma a direção que o tempo gráfico maior vai seguir. Vocês viram como que é fácil, rapaziada? Então simplesmente aqui, ó, se o M5 continuar subindo, eu vou comprar. Se o M5 inverter, significa que ele vai respeitar no Fair Value Gap e eu vou vender. Ah, José, você já vai vender quando o gráfico dá uma caída? Não. Eu vendo quando ele me dá contexto que ele realmente inverteu o fluxo. E daí, se ele só dar uma caída aqui, eu não vendo aqui, porque eu posso levar um stop, o gráfico pode só fazer isso aqui. Entendeu? Então, rapaziada, meu operacional eu não fico perdido. E, consequentemente, se o USDJPY continuar subindo, consequentemente, o EURUSD e o GBPUSD vão capturar esses pontos que eu marquei aqui abaixo, ó, aqui no gráfico do H1, nos dois pares. Consequentemente, se o USD subir, eles vêm capturar esses pontos aqui, que eu marquei aqui nos dois ativos. Entendeu? Então, cara, tudo é contexto gráfico, rapaziada. O contexto gráfico é rei no mercado. Shao SD, ele de fato quer sim capturar esse fundo aqui, mas agora ele tá fazendo meio que uma trap. Eu acredito sim que ele vai fazer uma pequena correção aqui para continuar caindo aqui. E se ele fizer essa pequena correção aqui, automaticamente ele tem Fair Value Gap aqui para a gente vender nesses pontos aqui acima, né? E pegar a queda junto com ele. Tá? Então tudo está sendo relatado aí ao vivo e vamos que vamos, rapaziada. Bora que bora. Agora eu só vou aguardar realmente o preço fazer algo nítido, né? Se ele subir só reto, ó, a Siri aqui a Siri no iPhone. Se ele só subir aqui, eu não faço literalmente nada. Se ele só cair, eu não faço literalmente nada. Eu quero ver uma reação do tempo gráfico menor. Fechou? Show de bola. Então tá tudo falado aí. Não tem mais o que eu fazer. Eu vou aguardar. Eu acredito fortemente nessa vendinha aqui do Shao SD. Beleza? Se ele não for dar uma venda aqui, ele vai automaticamente inverter o fluxo do H1. Vai buscar esse topo aqui. A gente pode sim pegar uma compra até o topo. Tá? Mas tudo é contexto gráfico. Se o M5 ignorar esses pontos de venda aqui, ele vai só subir, né? Só subir aqui. E se ele só subir, a gente identifica aqui nessas regiões que ele quer capturar esse topo, e daí a gente compra nessa região aqui. Opa, não tá aparecendo na câmera. A gente compra nessa região aqui. Show de bola? E daí, de fato, ele vai consequentemente deixar fundos duplos no H1.
Mas tudo isso é contexto gráfico que o M5 vai me confirmar, tá, galera? Eu não tenho noção, eu tenho apenas probabilidade. Quer dizer, eu não tenho certeza, eu tenho apenas probabilidade de algo acontecer, tá? Então, o tempo gráfico menor, ele de fato confirma a intenção do tempo gráfico maior. Show de bola? Então, agora eu só vou esperar os gráficos se alinharem. Se o M5 do Shaw SD voltar aqui acima, nessas regiões, e me der as confirmações do tempo gráfico menor, eu posso sim vender ele. Fechou? Então, quando tiver mais alguma atualização, eu volto. Outra atualização aí para vocês, galera. Shaw SD tá chegando aqui nessas regiões, beleza? E olha um negócio interessante, cara. Aqui nos 5 minutos, no gráfico do USDJPY, o USDJPY começou a cair. Essa movimentação aqui. Olha como que o gráfico do euro e do GBP repelem, né, meio que refletem o mesmo movimento, só que ao contrário. Olha esses dois candle negativo no USD, olha esses dois candle positivo no euro, por exemplo, e olha esses dois candle positivo no GBP. Então, meio que, cara, o USD, JPY caiu, Euro USD subiu, GBP USD subiu. Entendeu? Então é muito bom ter essa noção, porque às vezes você tem o contexto do USD, tem o contexto do euro, do GBP, e os contextos meio que eles se confirmam. Entendeu? Meio que se confirmam. Por quê? Se o euro USD seguir o contexto do tempo gráfico maior aqui que eu falei para vocês, que é fazer essa retração, automaticamente o SDJPY vai cair para buscar esse fundo. Automaticamente a gente consegue encaixar vendas, entendeu? Então, cara, é muito top de saber o contexto do mercado porque você sabe todos os movimentos, rapaziada. Nada fica aleatório, não fica meio que, eu fico perdido e tudo mais. Não, você sabe o que o gráfico tá fazendo. Beleza? Então é isso. Qualquer outra atualização eu venho aí e gravo para vocês. Então, galera, seguinte coisa. O STJPY está caindo, né? É um movimento já previsível, assim, né? Que eu falei para vocês. Já o SD ele tá num momento ali importante. Só que, se ele dar um candle de intenção aqui no seco, eu não vou vender, tá? Qual o movimento que eu gostaria de ver? Aqui nessa região do Fair Value Gap, beleza? Eu gostaria de ver liquidez, sweepando a liquidez, candle de intenção. Aí eu venderia com uma alta probabilidade de acerto. E se ele, José, e se ele só passar reto? Simplesmente é aquele esquema que eu falei para vocês. Se ele passar reto dessas regiões aqui, de Fair Value Gap, de ponto de interesse, automaticamente ele inicia o fluxo de alta e a gente compra aqui em cima para pegar o rompimento desse topo. É que a tela não tá mostrando, agora tá mostrando. Mas é basicamente isso, galera. Beleza? Não tem segredo. O preço ele não vai fugir. Entendeu? O preço ele tá agarrado, ele tá meio que preso. E qualquer lado que ele for, a gente começa a tomar uma decisão. Esse candle que fechou aqui no M5, ele até é legal. Por quê? Ele não é um candle de intenção, ele é um candle de indecisão. Então, se fechar um candle aqui dentro dele, ou que seja, sei lá, aqui abaixo, e voltar aqui, né? Voltar aqui, liquidar esse topo e dar o candle de intenção, eu entro vendido aqui, entendeu? Então é isso, cara. O preço ele não tem como fugir de nós, tá? O preço vai fazer e o movimento dele a gente vai acompanhar o movimento dele. Então é basicamente isso. E olha só, EURUSD começando o processinho de correção, GBP começando o processinho de correção, o SDJPY reagiu no Fair Value Gap de venda, tá? Automaticamente agora a gente continua no aguardo, tá? A gente não faz nada. A gente já tem todos os contextos alinhados, galera. Então é só a gente ficar de boa. Beleza? Então vamos que vamos. Qualquer atualização eu volto a gravar. Faltam 10 segundos para dar 11h30, galera. Vamos ver se 11h30 vai dar uma movimentação interessante. Falta 5, 4, 3, 2, 1. 11h30. E seguinte, galera. Aqui, por exemplo, o USDJPY, ele fez esse movimento aqui. Esse movimento, ele é um movimento importante, porque ele é meio que decisivo. Se o USDJPY fizer essa movimentação aqui, significa que ele vai vir buscar essas regiões aqui abaixo. Se o USDJPY fizer essa movimentação aqui, significa que ele vai continuar subindo. Então vocês podem ver que é tudo milimetricamente, cara. Entendeu? Shaw SD, mesma coisa, olha isso. O tempo gráfico menor, ele confirma a intenção do tempo gráfico maior.
Já o SD, ele tá me mostrando que ele não quer mais buscar esse fundo. Ele tá me mostrando que ele tá deixando fundos duplos aqui e quer vir buscar esse topo. Automaticamente, aqui no M5, se o gráfico do M5 me der oportunidades, eu posso comprar até esse topo aqui, entendeu? Então é isso, cara. Tudo é meio que tudo tu não consegue ficar perdido, entendeu? Tudo tem um porquê. O gráfico não se move do nada, o gráfico tudo tem um porquê, entendeu? Então é basicamente isso, galera. Vamos que vamos. Aí, ó, rapaziada. Eles inverteram, o GBP inverteu, euro inverteu, o USD JPY não fez o movimento de reversão que eu falei, consequentemente alta. Então, é isso, tá? No mais, aguardar, aguardar e principalmente aguardar, tá? Não tem que ficar adivinhando e sim reagindo ao que o mercado nos informa. Então, a gente pega a informação do mercado e toma a decisão. Por enquanto, ele não me mostrou nada nítido, e se ele não me mostrou nada nítido, eu não faço absolutamente nada. Bora que bora. Seguinte, galera, acabou de dar algo interessante aqui no Chá USD. O que que é? Aqui, ó, para alta. Eu falei para vocês, se o gráfico chegar aqui e ignorar essas regiões, automaticamente ele vai subir, tá? E aqui eu vou até deixar o Chá USD grande aqui, galera, porque daí a gente consegue abrir a operaçãozinha certa nele. Falta 2 minutos, então eu não vou me enrolar muito aqui, tá? Seguinte, uma hora no Chá USD, ele ia romper esse fundo, automaticamente ele ignorou o rompimento desse fundo, formou fundos duplos e quer vir buscar esse topo. Aqui nos 5 minutos, o que que ele fez? Ele deixou um fair value gap, tá? Bem mínimo aqui, ó, bem pequeno mesmo, tá? Um fair value gap aqui, ó. Ele deixou esse fair value gap. Dentro desse fair value gap, ele deixou liquidez. Ele capturou essas liquidez e agora o que que ele tá fazendo? Candle de intenção. Beleza? Então falta 2 minutos para fechar esse candle positivo. Se fechar, eu vou abrir uma compra assim, tá? Ela vai ficar um pouquinho grande, tá? Mas dentro do trading plano. Tudo relatado 100% ao vivo aí para vocês, tá? Então é isso, galera. Eu esperei o quê? Eu esperei meus filtros, cara. Olha o que que a gente tem aqui. A gente tem fundos duplos aqui embaixo, então eu não compro direto. Eu espero uma captura de liquidez. Onde está a liquidez? Exatamente nesse fundinho aqui. A gente tem o Fair Value Gap e a gente tem a região de liquidez capturada e a gente tem um quedador de intenção. Beleza? Então é isso, cara. É isso. Tudo relatado 100% ao vivo desde o início da minha sessão para vocês. Já o USD inverteu o viés e agora tá para alta. Eu já vou configurar ele aqui no MetaTrader, tá? Eu vou fazer ao vivo porque o MetaTrader tá aqui na tela do outro notebook. E é isso, tá? Falta 1 minuto. Assim que fechar esses 1 minuto, eu vou comprar no Shaw USD, beleza? Eu vou até filmar com o telefone, galera, comprando ali no Shaw USD ao vivo, para vocês verem que não é sorte, e sim só a paciência de executar o trading plano, beleza? Então, falta 50 segundos, eu já vou até armar o telefone aqui. É isso, galera. Esse daqui é o candle de intenção. Eu só não vou comprar se ele retrair tudo e fechar negativo. Mas se ele continuar assim, eu compro porque tá tudo dentro do trading plan. 100% dentro do trading plan essa operação. Falta 30 segundos, beleza? Vamos que vamos, 30 segundos. Eu só não consigo gravar outra tela agora, rapaziada. Mas eu vou gravar aqui com o celular, ó, a minha câmera. Fechou? E bora ver esse candle de intenção ativando aí, ó. Vou até marcar aqui para vocês verem melhor. Fair Value Gap, beleza? A liquidez capturada e é isso. Falta 10 segundos. Já tô gravando aqui com o meu celular, rapaziada. 5, 4, 3, 2. Entrei na operação. Entrei na operação comprada. Risco aí de 455 dólares e alvo ali de 1.367 dólares, beleza? Então agora, pressãozinha de compra no Shaw USD. E é isso, rapaziada, tudo gravado ao vivo, seja take, seja stop, seja 0 eu sempre mostro aí pra vocês. Vamos que vamos, é só mais um dia, só mais um resultado. Então é isso, galera. Eu filmei aqui com o celular, operaçãozinha de compra, tá? Eu vou até marcar aqui, ó. Opa, marcar aqui. E stop aqui no fundo, alvo de 1 para 3. Padrão, tá? Padrãozinho. E é isso. Vamos que vamos. Eu até posso deixar as duas telas aqui, galera, agora, pra ser melhor pra vocês verem, tá?
Eu costumo deixar as 4 telas, só que como eu só dou um único clique no dia, esse daí já foi meio que já gastei a minha bala, entre aspas, né? Eu não fico executando outras operações, então, consequentemente, eu não preciso deixar os outros ativos, né, abertos na tela também, porque se eu já executei, já meio que gastei a minha bala, eu não preciso mais olhar os outros ativos, porque eu não vou pegar mais nenhuma operação hoje, independente do resultado dessa operação, se dá take, se der loss e tudo mais, eu não vou executar outra operação hoje, tá? Somente eu vou seguir a minha operação mesmo, beleza? Então é isso, eu tô organizando aqui o MetaTrader e tudo mais, tá? Vamos lá. Eu até posso fazer um esquema aqui, galera, para deixar o MetaTrader gravando aqui na tela, tá? Deixa eu pensar o que que eu posso fazer aqui. Eu vou dar um pause e eu vou organizar certinho aqui, rapaziada. Pronto, galera, consegui fazer aqui, beleza? Tô gravando a tela aqui ao vivo, deixa eu botar o resultado da operação aqui. Negociação, tá me pagando $40, tudo ao vivo aí pra vocês, tá? Aqui, ó, show, vou deixar aqui. E é isso, eu vou deixar minha câmera gravando aqui, acho que vai ficar legal assim, tá? Vai ficar bem legal mesmo. Deixa eu aumentar minha câmera aqui. Tô gravando, cara, 100% meu racional. Tô mostrando ao vivo todo o meu racional desde ali do início da minha sessão operacional. E esse resultado, cara, é uma operação dentro do meu trading plan. E eu não tô me importando com esse resultado, porque tá dentro do meu trading plan. Então, por exemplo, ontem eu peguei um takezão, ou foi ontem, não lembro. Foi exatamente seguindo esses racionais, seguindo esses filtros de trading plan. Então, se essa operação der loss, é só uma probabilidade dentro do meu operacional. Tá? Eu não estou me importando, meu Deus, vai dar loss. Não, é só uma probabilidade dentro do meu operacional. Fechou? Show de bola, galera. Então, essa operação, inclusive, quem me deu essa ideia de fazer um vídeo assim, galera, foi a minha amiga Adriana aí. Um grande salve, um grande abraço aí, Adriana. Você me deu essa ideia num comentário recente aí, alguns dias atrás. Eu respondi, eu falei obrigado pela ideia, uma ideia muito ótima de narrar a minha sessão ao vivo ali, né? Mostrar todos o meu racional, a operação ali rolando e tudo mais. Então é isso, vamos que vamos. E bora que bora, rapaziada. Vamos que vamos. Aqui no notebook fica meio que ruim pra mim narrar ao vivo. Mas eu vou tentar fazer aqui mesmo, tá, galera? Deixa eu ver. Primeira coisa, o gráfico do H1, vocês já viram. Literalmente o que eu expliquei pra vocês. Ele falhou em romper o fundo, automaticamente o alvo vira o topo, tá? Então ali no tempo gráfico menor, a gente só pega a caminhada junto com o tempo gráfico maior. Por exemplo, se o H1 subir, lá no tempo gráfico menor, o M5 me confirmou essa alta, entendeu? Então, meio que, como eu falei para vocês, não tem para onde o preço fugir, rapaziada. Não tem para onde o preço correr, entendeu? A única coisa que vai ser embaçada, que vai atrapalhar a minha operação, vai ser se o preço do H1 chegar aqui, suipar esse topo, no caso, fechar com um pavio nesse topo aqui, e daí vai ser muito embaçado, isso daí vai prejudicar a minha operação, porque se ele sweepar esse topo, automaticamente ele vai vir buscar esses fundos aqui, tá? Automaticamente ele vem buscar esses fundos. Então, o mercado ele fica previsível entre aspas, entendeu? Mas claro, não existe previsibilidade, não existe 100% de certeza. O gráfico pode romper aqui e só explodir para cima, quanto ele pode sweepar esse topo e buscar o fundo. Só que agora que eu já entrei na minha operação, não tem mais volta. Não tem mais volta, entendeu? Agora, a única coisa que eu tenho controle, galera, é seguir a minha gestão. E a minha gestão é o que me mantém vivo no game, entendeu? A minha gestão é o que me mantém lucrativo e consistente, tá? Então, o único controle que eu tenho é seguir a gestão. Show de bola. Então é isso. Tradezão tá aí, tá pagando $150 praticamente. Agora eu só tenho duas opções. Na verdade, eu tenho três, na real. O preço cai aqui, me dá um stop. O preço faz uma expansão, retração, nova expansão. Eu ativo 0 a 0. Ou o preço já explode pro take. Tá? Então eu só tenho três opções. Eu não fico perdido, eu não fico, meu Deus, o que será que vai acontecer? Tá? É tudo 100% controlado, beleza? Então é isso, eu tenho um Fair Value Gap aqui que o gráfico reagiu. Olha que lindo, rapaziada, isso aqui é muito lindo, cara. O gráfico dentro do Fair Value Gap capturou uma liquidez. E é isso, liquidez M5.
Ah, José, como você sabe que isso aqui foi uma como você sabe que não deveria ter entrado aqui primeiro? Simples, galera. Eu já tinha falado para vocês que nessas regiões eu esperaria uma liquidez, tanto na venda, né, e serviria também para a compra. Então eu esperaria liquidez e é exatamente isso. Então é isso, cara. A operação já foi feita, o único controle que a gente tem é as nossas análises, tá? E a nossa gestão. E a mentalidade que é de aguentar a operação andar. De resto, ninguém, galera, controla se o mercado vai subir, né? Claro, nós, assim, pessoas que não temos tantas influências, né? Por exemplo, se o Trump for lá e falar alguma coisa, o Power lá e tal, cara, aí sim o mercado ele se move porque os caras manipulam todo o mercado. Mas nós, você que tá me assistindo, a gente não tem controle, galera. Se o gráfico vai subir ou vai cair, a gente não tem controle de absolutamente nada. A única coisa que a gente tem controle é de seguir a nossa gestão. Então, quando acerta, ganha muito e quando perde, perde pouco, tá? Essa é a única coisa que a gente tem controle. Beleza? Alvo tá aqui, ó, US$ 1.300, como eu falei para vocês. Deixa eu ver, eu vou regular aqui o TradingView, o mesmo alvo do MetaTrader, tá, galera? Vamos ver, o alvo do MetaTrader tá em 46, 37, 335. 46, 37, 335. 46, 37, 335. Vamos ver. Então, esse daqui é o mesmo alvo do MetaTrader, equivalente a 3 para 12, o 3 para 1 no MetaTrader, beleza? O stopzinho tá ali abaixo, tá? E tudo relatado 100% ao vivo aí para vocês. Vamos que vamos. E agora eu só vou deixar a operação rolar mesmo, rapaziada. Eu não tenho mais controle, sabe? Eu já executei o meu trading plan, eu já executei literalmente tudo que precisava ser executado e agora a gente só espera o gráfico rolar, tá? Ele vai fazer o que ele já foi programado para fazer, rapaziada. Não é porque eu tô aqui na frente do gráfico que ele vai me dar take ou vai me dar stop. Não, o gráfico já foi programado e a gente apenas estamos nadando, né, no meio desses trilhões de dólares que rola todos os dias no mercado. Então é isso. Fechou? Vamos que vamos. A operaçãozinha tá aqui, ó. Deixa eu até tirar um pouco o zoom do gráfico para ficar melhor de ver. Aqui, operaçãozinha de compra, US$ 40 tá pagando. Show de bola, rapaziada. Tudo 100% relatado ao vivo. Não é sorte, sim um bom gerenciamento, né? Uma boa paciência para executar o que tem que ser executado. E é isso. Esse aqui é o gráfico do M5, que tá aqui do lado da tela, tá? E o pessoal até perguntou ali, José, por que que você deixa o gráfico do M1 aqui na tela passando? Não tem nada, nenhuma funcionalidade, a não ser porque é mais bonito na gravação o gráfico passando a cada 1 minuto. Se eu botar o gráfico do M5, vocês vão ver que o candle só vai estar subindo, descendo. Mas no gráfico do M1, vocês vê certinho os movimentos, né, de estrutura e fluxo que o gráfico do M1 faz. E fica mais bonito, porque desse lado tem o M5, desse lado tem o M1, e vocês têm os dois tempos gráficos para acompanhar o movimento. Fechou? E essa tela que está sendo gravada, galera, é a tela do meu notebook. Aqui na tela a tela principal, que é o de 29 polegadas, tá? Os dois gráficos abertos também, do H1 e do M5. Fechou? Então é isso, vamos que bora, rapaziada. Agora eu só tenho que aguardar aqui. Eu ainda tô falando com vocês porque, como eu falei, eu quero narrar as coisas ao vivo, só que a realidade é que não tem muita coisa para falar agora. É só deixar o gráfico passar, então acredito que eu vou deixar o vídeo acelerado um pouquinho aí e depois eu venho e vou narrando conforme as coisas forem acontecendo, tá? Então vamos que vamos, rapaziada. Eu vou ficar mexendo aqui no celular e bora que bora.
Então, galera, seguinte coisa. Agora, eu vou mover minha operação pro 0 a 0, eu acredito. Eu tô um pouco desconfortável de mover a operação pro 0 a 0 agora. Por quê? Porque ele tá muito agarrado, ele tá muito apertado, tá? Então o preço simplesmente pode voltar, me tirar no 0 a 0 e ir a favor da minha operação. Mas, cara, é o trading plan, entendeu? O trading plan, ele é assim. Então, de fato, eu não vou negociar. Não vou ficar pensando, ah, será que eu faço, será que eu não faço? Eu vou pegar e seguir o trading plan. Se ele manda eu executar alguma coisa, eu vou executar. Fechou? Então é isso. Então, a operaçãozinha aqui, ó, vocês estão vendo no MetaTrader, tá? O meu stop tá aqui embaixo com, deixa eu ver, US$ 455. E eu vou mover ele aqui para a região do 0 a 0, que dá em torno ali, de fato, 0 a 0. Então, eu vou até deixar ele um pouquinho mais para baixo. Deixa eu ver. US$ 9, US$ 4. É isso aí. Então, se o preço pegar, pegou, ativou o 0 a 0 e o trading plan é esse, entendeu? Eu não negocio comigo mesmo, claro, as minhas emoções, elas estão falando, pô, cara, isso aqui tá muito apertado e tal, o gráfico pode bater aqui, pode subir depois. Mas, cara, é isso. O meu trading plan, ele manda eu executar uma única coisa, então eu tenho que executar, rapaziada. E o que que meu trading plan manda quando eu, de fato, tenho que mover pro 0 a 0? Ele faz uma. Ele, a partir do momento que eu entro na operação, ele faz uma expansão, uma retração e uma nova expansão. Entendeu? E daí eu movo o meu stop para o 0 a 0. Então, isso, muita gente pergunta também, José, quando que você move para o 0 a 0? Não é fixo, rapaziada. É variável, porque essa expansão aqui, hoje, ela foi pequena. O gráfico não tem tanto espaço para trabalhar aqui, mas está dentro do trading plan. Tem dias que essa expansão é tipo assim, ó. Eu abro a operação aqui, a expansão acontece tipo aqui, ó. Expansão, aí a retração vem até aqui e depois ele faz uma nova expansão lá em cima. Aí o meu 0 a 0 fica muito longe, tipo, eu fico sem risco de ser tirado no 0 a 0. Só que essa operação, ela infelizmente tá perto, mas eu não posso negociar comigo mesmo. Eu não posso ficar fugindo do meu trading plan, que já é um trading plan validado, entendeu? Eu não posso ficar negociando. Então, se eu não posso ficar negociando, a única opção que eu tenho é seguir, entendeu? Eu não sei se ele realmente vai me tirar no 0 a 0, depois vai pagar ou se ele vai dar stop. Eu só tenho a opção de seguir o que já foi definido para ser seguido, entendeu? E no médio e longo prazo, a conta vai fechar, entendeu? A conta sempre fecha, beleza? Então a operaçãozinha tá aí no 0 a 0. Eu não tenho mais controle sobre absolutamente nada, tá? Agora ou é 0 a 0 ou é take, né? E é isso, fechou? Vou deixar aí gravando e vamos pra cima, galera.
Pessoal, seguinte, a operaçãozinha tá sendo gravada, vocês já viram, né? Ali, ó, tudo 100% ao vivo. E agora é 12:30. Eu vou lá almoçar, comer alguma coisa. Eu vou deixar a tela gravando e depois eu volto. Eu vou ficar acompanhando pelo celular, né? Vou ficar acompanhando o resultado aí. Independente, cara, do resultado, é só mais um dia. E é isso aí, vamos que vamos, vou almoçar e depois bora que bora. Galera, eu só dei 0 a 0. Eu só dei, não. Só abri a porta do quarto e o negócio deu 0 a 0, velho. Aí, ó. Então é isso. Vamos que vamos, mais um resultado. Outro 0 a 0. Pra cima. O gráfico agora, ele pode fazer a seguinte coisa. Ele pode reagir aqui e fazer o movimento de expansão novamente. Então ele faz aqui a expansão, retração, expansão, retração, expansão. E é isso. Aí, José, se você sabia que ia acontecer isso, porque você ativou 0 a 0? Porque meu trading plan manda ativar. Entendeu? Trading plan acima de tudo. Beleza? É isso, eu vou almoçar e vamos que vamos. E olha um negócio muito interessante, rapaziada. O que eu falei pra vocês nos movimentos do USDJPY? Era a venda. Sabe aonde que seria a venda do USDJPY? Exatamente o desenho que eu fiz pra vocês, cara. O USDJPY, esse ponto era o decisivo, se caía ou se subia. E eu esperava esse movimento aqui, ó. E o que ele fez? Olha aqui, cara. Ele inverteu aqui o fluxo, confirmando um fluxo de queda. Tinha um ponto de interesse, beleza? E nesse ponto de interesse, a gente tinha um candle de intenção. Seria exatamente essa operação aqui, tá? Então, no USDJPY, a gente estaria quase no take aí, uma operaçãozinha. E é isso aí, fechou? Mas essa operação aconteceu exatamente 12:15, tá? E eu abri a operação do SHA-USD 11:50. Então a operação do SHA-USD foi aberta primeiro, né? É por isso que eu tô cogitando, quando eu começar nas mesas proprietárias, abrir 2 oportunidades no dia, entendeu? Para provar mais rápido. Porque, por exemplo, aqui já estaria positivo, aqui estaria no 0 a 0, né? Eu sairia no 0 a 0. E é isso. Eu, por exemplo, pegaria a oportunidade do SDJPY e me tiraria no lucro. Então é isso, fechou? Eu já vou fechar os gráficos por aqui mesmo, eu não tô mais me importando com o que vai acontecer. E bora pra cima, galera. Pessoal, agora é 1h47 e eu tinha fechado o TradingView. Eu dei uma olhada aqui no MetaTrader. De qualquer forma, hoje seria 0 a 0 para mim, tá? O resultado foi esse, 4 dólares, mas eu considero 0 a 0. Ah, José, tu fechou no negativo, 4 dólares. Meus outros 0 a 0, rapaziada, eu já fechei 7 dólares positivo, considero mesma coisa, 0 a 0. Break even, tá? Porque o preço andou, voltou no meu 0 a 0, break even, fechou? E é isso, beleza? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tenho a minha calculadora de lotes aqui, ó. Eu só não clico pra abrir ela aqui, rapaziada, que vai aparecer minhas informações e tudo mais. Mas eu vou fazer uma simulação da ordem que eu abri ali, pra vocês terem uma noção do que eu quero falar. Deixa eu abrir e pegar as linhas aqui, ó. Essas linhas são a minha calculadora de lotes, tá? Então, eu entrei exatamente, galera, nesse ponto aqui, que é a setinha de compra, né? E meu stop estava abaixo desse candle de intenção do M5. Aqui. Então o meu alvo estava lá, ó. Então de qualquer forma hoje seria 0 a 0, porque se eu tivesse aguentado o preço até aqui em cima, nesse momento eu já moveria também para o 0 a 0 e agora ele estaria em drawdown, indo pelo caminho do stop. E por que estaria indo pelo caminho do stop agora? Eu vou explicar para vocês. Olha aqui, galera, eu abri o TradingView de novo e o USDJPY, eu passei o viés dele ali ao vivo para vocês. Ele teria me pagado um takezão muito lindo hoje. Olha isso, muito, muito lindo mesmo, tá? Nesse caso do USDJPY, rapaziada, onde que foi o momento do 0 a 0 que eu moveria? Olha só a diferença do SHA-USD.
eu abri a operação aqui, ele fez uma expansão, retração, expansão. Então, a partir do momento que ele rompeu aqui, eu moveria para o 0 a 0. Vocês podem ver que não é fixo, e sim conforme o contexto gráfico. Tem vezes que ele vai fazer uma expansão grande, tem vezes que ele vai fazer uma expansão pequena, e esse é o meu trading plano. Então, uma pena mesmo a gente não ter participado desse movimento, porque aconteceu depois que eu já abri a operação do Shao. Por exemplo, hoje, se eu tivesse na mesa, né, teria sido um break-even e um takezão. Então, eu terminaria a sessão operacional aí com 3R positivo. Isso é muito bom porque eu já posso levar em consideração negociar 2 operações por sessão quando eu pegar a mesa proprietária. Beleza? Então, por que o Shao USD fez essa movimentação? Ó, inclusive, deixa eu até mostrar para vocês, ó, tudo que eu falei antes está acontecendo. Os ativos do euro começaram a inverter nos 5 minutos, porque se o H1 faz essa movimentação, aqui no euro USD, por exemplo, nos 5 minutos ele começou a reversão assim. Então, cara, foi tudo falado aí ao vivo, eu narrei toda a minha sessão operacional para vocês, beleza, galera? E por que o Shao USD tá indo ali no caminho do stop? Eu expliquei isso ao vivo para vocês também. Lembrem o que eu falei do movimento do H1, pessoal? Lembrem o que eu falei? Se o gráfico do H1 vier aqui nesse topo e sweepar esse topo aqui, ó, com um pavio, ele vai vir buscar esses fundos. E é exatamente por isso que o M5 tá fazendo essa movimentação aqui para o stop. Porque o interesse dele não é mais subir. Agora o interesse dele é vir buscar toda essa região de liquidez que tem aqui abaixo. Entendeu? Então, o contexto gráfico, rapaziada, é isso. O importante do contexto gráfico é isso. Você sabe tudo que o gráfico tá fazendo, você não fica perdido. Entendeu? Então é isso, fechou? Esse daí foi o resultado de hoje, galera. Aí, ó. Tá? À noite eu venho e converso um pouco mais com vocês e anoto ali no diário de trade. Mas foi muito legal narrar a sessão ao vivo aí, né, porque vocês puderam ver minha linha de raciocínio, como eu me comporto e que realmente o meu operacional é muito top, né, de contexto gráfico. Realmente, ó, tudo que eu falei para vocês aqui, quando o gráfico tava nesse ponto aqui, que eu falei para vocês, se ele não subir aqui, ele automaticamente vai fazer essa movimentação aqui, né, vai inverter o fluxo e aqui eu venderia, né, que foi exatamente aonde eu venderia, só que eu já estava posicionado no Shao USD. Então é isso, galera. Mas é muito top que aconteceu aí tudo ao vivo e eu pude mostrar pra vocês como que é a minha linha de raciocínio. Agora eu vou fechar tudo, fechar aqui o MetaTrader, fechar o TradingView, absolutamente tudo. E agora eu vou ficar de boa, eu vou editar o vídeo e é isso. Bora que bora. Agora é 3h30 praticamente. Eu terminei de editar o vídeo de ontem agora. O vídeo de ontem ficou mó curtinho, rapaziada, 20 minutos, né? Que foi um dia que não teve operações. E é isso aí, agora eu vou pegar um cafezão, curtir um pouquinho ali na varanda a vista desse dia maravilhoso. E depois eu venho pra responder os comentários e tudo mais. Bora pra cima. Aí, ó, galera, 15h57, eu estou aqui respondendo os comentários de vocês no YouTube, né, do vídeo hashtag 267, e ao mesmo tempo eu tô assistindo um vídeo também, um cara que eu acompanho no YouTube, ele teve um problema da BMW M3 dele. Aqui no canal eu compartilho quando o Fuscão dá problema, né, rapaziada? Eu aqui tô vendo os caras com BMW M3, que custa, sei lá, 2, 3 vezes mais que o... 2 não, acho que 3, 4 vezes mais que o Fuscão. Vamos que vamos, bora pra cima, rapaziada. Tô aqui assistindo o vídeo, ó, 14 minutos e respondendo os comentários de vocês. Quero mandar um grande salve aí pro Douglas, tamo junto demais, Douglas. Slade aí, o Slade voltou todos os vídeos do canal, rapaziada. Ó, esse comentário é do vídeo hashtag 64. E é isso aí, todo vídeo eu passei ao longo dessa jornada de... até perdi as contas, mais de 267 vídeos, 267 dias da minha vida aí registrado no YouTube publicamente. Eu já passei muitos insights, rapaziada, então é basicamente isso. Meu irmão Yuri aí, bora que bora. Esse selo é pra quem mais comenta no canal aí, rapaziada. Tamo junto demais. Lucas Gabriel, bora que bora. Investidor Boleiro, PQP, tamo junto demais. Slade, João, Investidor, Júnior, vamos que vamos. Robson, vamos que vamos. Parabéns, José. Seja sempre esse cara humilde e generoso, mesmo depois de já ter a 911. Abraço. Amém, cara. Humildade aqui, sempre pé no chão. E humildade sempre, né, rapaziada? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu apenas adquiri habilidades para vencer no mercado. E essas habilidades eu compartilho aqui com vocês, né? Então vamos que vamos. Gabriel, vamos que vamos.
Muita gente, galera, tem dúvidas da calculadora de lotes que eu utilizo, tá? Essa calculadora, ela se chama Trade Assistant. Eu uso ela há anos e eu paguei $100, tá? $100, mas hoje eu acho que ela custa $50. Ela fica à venda no mercado do MetaTrader, rapaziada. No próprio MetaTrader você tem acesso ao mercado ali dentro dele, que vende robôs, indicadores e um monte de coisa. E lá, você pesquisando Trade Assistant, você vai encontrar essa calculadora para comprar. Ela tem 10 ativações, ou seja, você pode usar ela em 10 contas diferentes. Eu nunca utilizei todas as 10 ativações, né, porque eu opero minha conta só. Mas eu não sei o que acontece quando você excede esse limite, se você tem que pagar de novo e tudo mais. Só que 10 ativações é bastante coisa, né? Vamos que vamos, rapaziada. Consei. Tamo junto demais, Consei. Tamo junto demais, Silva. Linda operação, paciência e disciplina. Você é fera. Tamo junto demais. Bora que bora, Moreira. Daniel, vamos que vamos. Daniel tem um selinho aí. O Kevin também. O Kevin virou papai agora, né, rapaziada? Vamos que vamos. O Kevin também tá produzindo os conteúdo top aí. O Rafa, mano, você opera em mesa proprietária? Eu vou iniciar esse ano, irmão. Mas sempre operei capital próprio. Vamos que vamos. Emerson, bora que bora. Alisson, vamos que vamos, Alisson. E chegamos na metade do mês, o José já está maltratando o mercado. Ô, louco, irmão, cada operação melhor que a outra. Que qualidade, que frieza. Tamo junto demais. Parabéns, irmão, por terem a humildade, né, de compartilhar seus conhecimentos conosco. Bora que bora. Exatamente isso, rapaziada. A palavra que eu mais falo aqui no canal é bora que bora, rapaziada. Tamo junto demais. Savagem, janeiro já começou sendo uma mãe, oferecendo vários takes. Bora que bora, exatamente isso. Esse vídeo mostra o quão forte é a sua resiliência. Diversas vezes o trade quase paga e volta no zero, ou beirando o stop e você estava lá para fazer o que definiu. A sua mentalidade é algo que me espelho e busco diariamente. Gratidão por compartilhar conosco a sua trajetória, irmão. Tamo junto demais, meu irmãozão Fonseca. Fonseca, rapaziada, ano passado ele tinha iniciado nos conteúdos também, pro YouTube aí, compartilhando a jornada dele. Ele deu um pause, mas Fonseca, eu quero ver você focadão nos conteúdos aí de novo, hein, irmão? Bora que bora, vamos compartilhar aí a sua jornada e bora que bora. Leonardo aqui, essa parte também ficou a respeitar, tamo junto demais, Leonardo. Alisson, Edivaldo. Olá, José, que lição de confiança e autocontrole. Eu aqui já teria saído no trade nos $800. Tenho muito que avançar para dominar o meu emocional. Exatamente isso que eu falei, rapaziada. É difícil chegar nesse nível de controle emocional porque o mercado nos testa todos os dias, né? Mas quando dominamos, tudo fica leve. Bora que bora. Tamo junto demais, meu irmãozão Nathan Trader. Nathan também grava os conteúdão top aí pro YouTube, rapaziada. Vamos que vamos. Joás, bora que bora. Caio Vinícius, a Adriana. Aqui, ó, rapaziada. A Adriana que eu falei que me deu a ideia de gravar o vídeo no formato que eu gravei hoje. Foi a Adriana, tamo junto demais. Ademir falou aqui, ó, os pilares, né, que são essenciais para vencer no mercado, rapaziada. Você está fazendo diferença na vida de muita gente. Estratégia, mentalidade e gestão. O básico bem feito vira excelência. Parabéns, é isso aí que eu passei em todos esses vídeos que eu gravei, rapaziada. Exatamente esses pilares que vocês têm que alinharem, tá? Estratégia, que é operacional, mentalidade e gestão. Alinhando isso, o jogo vai virar, entendeu? Pascoal, bora que bora. Mano, eu tenho que aprender muito a fazer isso, em deixar o trader aberto, né? O trade rolar e andar. E, rapaziada, eu também tinha muito problema com isso e posso afirmar, né, que é só o tempo para curar isso. É todo dia se esforçando para melhorar 1%. Tanto é que já estou 7 anos no Forex, respirando o gráfico todos os dias. Foi uma caminhada longa, mas depois que a gente aprende, né, controlar isso, tudo começa a fluir. Meu amigo Fabiano aí, vamos que vamos. Marques, estou firme nos estudos. E quando eu marco uma região que você também marcou, sinto que estou no caminho certo. Muito obrigado por todo o ensinamento. Exatamente isso, rapaziada. Muita gente todo dia me manda mensagem, rapaziada, que entrou nos mesmos pontos que eu, que tá com uma visão muito alinhada que a minha, e eu fico muito feliz vendo isso, né? Porque aqui eu tô mostrando o caminho que realmente funciona, que é o operacional, gestão e mentalidade alinhados. Bora que bora. Isaac, bora que bora. Jonathan Serpa, Luciano, Slade, Léo Pinho, SMC Live, Sum, Lucas, FX Hash, João Henrique, Alan Lima. Tudo isso eu já respondi ontem, né, rapaziada? Mas quero mandar um grande abraço aí pra todo mundo e bora que bora! Eu vou subir o videozão de ontem no YouTube e logo logo eu vou buscar a mulher no trabalho. Então, vamos pra cima. Agora são quase 6 horas, eu já aproveitei pra editar o vídeo. Esse vídeo aqui já tô editando, rapaziada. Beleza? Tá chovendo. E eu vou ir buscar a mulher no trabalho. Então mais tarde eu volto pra mostrar ali eu anotando no diário de trade o resultado de hoje. Acabei de buscar a mulher no trabalho. Oi, galera! É isso aí, vamos que vamos! Então, pessoal, passando agora para anotar aqui no diário de trade. Agora são 9 horas da noite, beleza?
E é isso, já chegamos em casa, eu e a gata estamos em casa. Hoje é quinta-feira, amanhã é o último dia operacional. Eu já tomei um banho, já tô de boa. Hoje eu não vou dormir tão tarde, né? Amanhã é meu último dia operacional, como eu falei. Amanhã vai ser o último vídeo da semana, porque daí vai sair no sábado, né? Vocês sabem que agora eu não tô mais gravando de final de semana, então até é bom, porque vocês têm tempo para reassistir esse vídeo aqui. Aí vocês conseguem pegar bem o meu raciocínio ali, como que eu tomo as minhas decisões, como que eu mudo as minhas decisões com o mercado ao vivo rolando ali. Foi muito legal o dia de hoje. Semana que vem eu vou trazer mais vídeos assim, galera, porque é muito top. Eu acredito que vocês conseguem, tipo, ter um conteúdo muito avançado ao vivo ali. E é isso, beleza? Então, bora pro que interessa, bora aqui pra frente do computador. Então, galera, esse daqui são os gráficos, né? Vocês podem ver que, cara, o USD-JPY foi milimetricamente calculado, cara. Olha isso, essa operaçãozinha aqui que pagou, muito bonito, foi um take, mas como eu já estava posicionado aqui no chá USD, de fato não aconteceu nada. Como eu havia falado, o EURUSD começou a correção, GBP começou a correção também, ali, beleza? Aqui, ó. O STJPY fez o movimento que eu falei e já o USD ele ficou bem empatado, empacado na verdade, né? Ali no dia de hoje, tá? O único movimento ali foi literalmente esse movimento que eu peguei, mas depois, como vocês podem observar, literalmente ficou só lateral. Então não teria dado stop, mas eu teria de todos os jeitos saído no 0 a 0 hoje. Por quê? Se eu não tivesse saído no 0 a 0 aqui, o gráfico ia subir, eu ia mover para o 0 a 0, né? Aqui. E daí o gráfico voltava nesse ponto e me tirava no 0 a 0. E daí, se eu não tivesse ativado o 0 a 0 nesse ponto, o gráfico ia subir aqui novamente, ia voltar no mesmo ponto de entrada de novo. Então ele voltou hoje, galera, no mesmo ponto de entrada. Ele voltou uma, duas, três, quatro, cinco. Daí essa linha estende. Seis, sete. Voltou. Não, ele voltou praticamente 6 vezes, eu acredito, galera, num ponto de entrada hoje. Entendeu? Que me daria break-even. Então hoje o dia foi break-even, galera. Não tem o que fazer, não tem o que ser discutido. E é isso aí. Esse daqui foi o resultado da operação, que vocês já viram, que foi um break-even, beleza? Ó, eu literalmente comprei aqui. O gráfico me tirou aqui. E é isso, galera. Essa semana a gente teve esse clique no chá USD e também um clique aqui pro lado, ó. Esse clique aqui do lado que eu vendi nesse ponto e de fato ele me tirou no take aqui, que foi um takezão muito lindo que eu filmei para vocês. E é isso, beleza? Então bora anotar no diário de trade. Esse tá sendo meu mês de janeiro, galera. Tudo relatado ao vivo aí para vocês. E vocês podem ver que tá sendo um mês que tá dando bastante break-even, tá? Bem diferente dos meses passados, por exemplo, que tipo assim, deu, sei lá, um break-even ali no mês e tudo mais. Vamos ver os meses passados. Zero stop, zero break-even, um break-even, dois break-even. Agosto, junho, dois break-even também, julho, né? Junho, dois break-even também. E de fato, junho. Se a gente for ver na média, tá sendo dois break-even por mês aí. Esse mês a gente teve o terceiro break-even. Mas está dentro da média ainda, né? Então não é algo, meu Deus, nos meses passados eu tive, sei lá, um break-even e esse mês eu tô tendo cinco. Não. Mas o motivo também, rapaziada, eu tô operando um pouco mais agressivo, né? Isso daí, esse insight aí, esse spoiler, na verdade, é só para quem é seguidor fiel mesmo que tá assistindo o vídeo até o final. Esse mês eu comecei a operar um pouco mais agressivo, porque vocês sabem que eu vou entrar pro mundo das mesas, né? E se a gente for ver os meus meses, por exemplo, de dezembro, eu fiz um financeiro bom, novembro e tudo mais, outubro, eu fiz um financeiro bom, só que o meu RR, o risco retorno, de fato, ele foi tipo, por exemplo, para tu passar numa mesa, tu precisa arriscando 1% ter um déficit EMO, por exemplo, arriscando 1% fazer 10 RR, né? Então, de fato, eu quero operar mais agressivo para buscar passar na mesa mais rápido, né? Claro, tudo dentro do trading plan, sem forçar trade, só que, como eu falei, por exemplo, ali nos dois cliques, né? Hoje seria um take no SDJPY e um 0 a 0 no Shao SD. Então é assim que eu quero seguir nas mesas, um pouco mais agressivo. Ano passado eu operei muito conservador, eu já mostrei aqui ao vivo, o ano passado todo operando ao vivo ali para vocês, né? E esse ano aqui eu quero operar um pouco mais agressivo e partir para as mesas, né? Então é por isso que até esse mês, por exemplo,
De fato, eu tive 2 cliques semana passada. Essa semana eu tive 3 cliques até o momento. Tem mais amanhã para operar. E nas próximas semanas vou continuar operando agressivo. E vou continuar operando agressivo porque provavelmente fevereiro ali, ou março, eu já inicio nas mesas. E eu vou seguir nessa linha de raciocínio nas mesas também. Show de bola? Então hoje foi dia 15, galera. Então eu venho aqui no dia 15. Vou anotar a operaçãozinha que foi no SHA-USD. Já tá até o ativo que eu mais negocio aqui, SHA-USD. Resultado financeiro foi zero, beleza? Risco retorno zero. E de fato, vou adicionar um comentário da operação agora. Pronto, adicionei o comentário aqui, ó. Eu estava esperando venda para o H1, né? Deixa eu dar um zoom na página aqui. Eu estava esperando venda para o H1, para capturar a liquidez do fundo. No início da minha sessão, tudo indicava venda, mas no meio da sessão, o gráfico do H1 inverteu o contexto para buscar o topo. No M5, o gráfico ignorou pontos de venda, né? Que foi tipo meu gatilho principal, né, rapaziada? Ele ignorou os pontos de venda e deu contexto para compra, né? Que daí foi o Fair Value Gap, a captura da liquidez ali, que estava bem minimamente visível, né? Comprei até o topo e depois ativou o meu break-even, resultando em um 0 a 0, galera. Aí agora eu venho aqui no MetaTrader, beleza? Venho aqui no gráfico do M5. Deixa eu juntar em um gráfico só aqui, vou botar aqui. E esse daqui foi a região de liquidez, ó, galera, que eu me referi, ó. Porque se você for ver, nesse momento que o gráfico tava aqui, ó, deixa eu até puxar o replay para vocês verem. Nesse momento que o gráfico fez o meu candle de intenção, literalmente, a única região de liquidez era ou esse fundo ou essa região aqui. Por quê? Isso daqui não é região de liquidez, isso daqui não é região de liquidez, isso não é isso, e peraí, deixa eu coisa aqui. Isso daqui não é, isso não é, isso não é, e isso daqui sim é uma região de liquidez. Por quê? Uma região de liquidez, rapaziada, ela não pode ser candles assim. Ela tem que ser pelo menos um fundo, entendeu? Ah, José, isso daqui é um fundo? Sim. Se a gente joga nos tempos gráficos menores, eu não sei se no 1 minuto já vai estar formado o fundo. Ó, olha literalmente o desenho que eu falei para vocês. Entendeu? O gráfico é fractal, rapaziada. O que acontece no gráfico do mensal acontece no gráfico de segundos, entendeu? Então, isso daqui é um fundo, beleza? Olha, o mesmo movimento aqui, ó. Se eu botar no M5, entendeu? Então é isso, galera. É literalmente isso. Essa é a única liquidez válida. Então é por isso que eu não vi coisas aqui para baixo. Esse daqui também é o meu modelo operacional que vocês já sabem. Eu tenho 2 modelos, né? Que é quando o gráfico faz, por exemplo, um dos duplos. Aqui ele inverte o fluxo para alta, né? E daí ele tem que fazer uma liquidez para mim comprar na captura de liquidez no candle de intenção nesse ponto, que foi o que ele fez, ó. Fundos duplos, ó, aqui, entendeu? Ele inverteu para alta, deixou a liquidez, voltou para capturar a liquidez, deu o candle de intenção aqui, entendeu? Capturou a liquidez aqui. Então é o mesmo desenho. E meu outro modelo de entrada é quando o gráfico tipo faz uma captura de liquidez desse fundo aqui, ó, entendeu? Meio que ele não faz esse movimento que ele fez de deixar fundos duplos. Ele literalmente faz um fundo, vem, captura o fundo e daí inverte, daí eu posso comprar aqui, né, em um Fair Value Gap, ponto de interesse, mas claro, com o contexto do tempo gráfico maior. Tempo gráfico, tipo, vocês sabem, né? Maior é rei. Tipo assim, por exemplo, se a gente for negociar só o M5, rapaziada, a gente vai pegar muito ruído gráfico. Porque se a gente inicia só a minha sessão operacional aqui no M5, a gente tem muitas informações acontecendo no M5. Então é por isso que eu utilizo os tempos gráficos maiores, né, aqui em cima, para pegar a direção do mercado e no tempo gráfico menor, no caso de M5, eu pego a confirmação dessa direção. Um exemplo prático hoje foi o SHA-USD. Eu queria vender quando o gráfico chegava aqui, só que o gráfico ele não deu indícios que ia cair no gráfico menor. Entendeu? Ele deu indícios devido a esse Fair Value Gap, essa região de ponto de liquidez e principalmente por esse candle de intenção. Esse candle de intenção aqui foi o meu gatilho principal que o gráfico falou para mim que ele queria capturar esse topo, entendeu? E consequentemente eu abri a operaçãozinha de compra assim que o candle de intenção fechou com um stop aqui abaixo e o alvo lá em cima de 1 para 3, tá? Que foi a operação que eu gravei literalmente ao vivo para vocês aí. Daí o gráfico foi. Ele me tirou no 0 a 0 e rompeu o topo, né, que eu tinha falado.
Mas eu tinha falado muito antes para vocês também o seguinte coisa. Se o gráfico do H1 fechar isso daqui com um sweep, que é uma captura de liquidez, ele vai buscar o fundo, tá? E no H1, ele literalmente fechou com o pavio, né? Um sweep. Então é por isso que o gráfico deu uma enrolada hoje, por esse motivo aí. Beleza? Ó, o gráfico tá querendo vir buscar o fundo. Então é isso, galera. Tudo compartilhado aí e vamos que vamos. Ah, e daí vamos pegar a print, né? Que é o principal ponto aqui. Print, essa print aqui, ó. Eu preciso da print para anotar no diário de trade. Então, a operaçãozinha ela me tirou no 0 a 0 nesse ponto aqui, ó, galera. Tá? Eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. A operaçãozinha me tirou no 0 a 0 nesse ponto. Eu só vou fazer o checklist aqui antes de bater a print. Pronto, ó, fiz o checklist, H1 compra, M5 compra, Fair Gap no M5, liquidez no M5 e candle de intenção. Agora eu venho aqui na câmera, né, copiar link. Pronto, galera. Já está salvo. Daí eu volto aqui no diário de trade, beleza? E venho em URL, colo a minha URL, salvar e salvar. Então é isso. 5 cliques esse mês, como eu falei, um pouco mais agressivo, um pouco diferente do normal. Por exemplo, o mês passado eu operei o mês todo e dei 5 cliques. Esse mês eu tô na terceira semana praticamente, aqui no dia 2, no dia 1 e no dia 2 eu não sei se conta uma semana, mas enfim, eu tenho mais 2 semanas inteiras para negociar. Eu tenho certeza que eu vou pegar mais oportunidades devido a eu estar focado em pegar mais oportunidades. Beleza? Então é isso, galera. Vocês podem ver que quantidade não significa qualidade. Eu estou operando um pouco mais agressivo, consequentemente eu vou pegar mais quantidade e pode sim, tem a probabilidade de diminuir a qualidade, mas é um risco que eu estou aceitando e vamos ver como é que vai ser, né, rapaziada? Eu não tenho uma bola de cristal para saber como vai ser, eu apenas tenho o controle dos meus hábitos diários. Então é isso, anotado aí, eu posso vir aqui no dashboard e ver como tá sendo esse mês aí. Esse mês foi, cara, 3 break-even, 2 take, né? O último mês foi esse resultado também. Enfim, vocês já sabem, né, rapaziada? E bora pra cima, vamos fazer acontecer os últimos 7 dias esse mês. É isso aí, vamos que vamos. Então é isso, galera. Agora já são quase 10 horas da noite, beleza? Eu quero que vocês que acompanharam o vídeo até o final façam um feedback aí, que acharam desse novo estilo aí. Eu particularmente gostei, só que tem um detalhe que de fato ele deixa o vídeo muito mais longo. Tem muito mais conteúdo a ser agregado, mas consequentemente fica um filme, literalmente, esse vídeo, né? Até é bom que daí final de semana, como eu falei, vocês podem tirar para reassistir, prestar mais atenção e tudo mais, assistir com calma, né? E é isso, galera. Fechou? Esse foi meu dia. Amanhã eu vou gravar novamente. Eu vou ver amanhã se eu vou fazer esse estilo de vídeo ou vou fazer o vídeo que eu já tava fazendo, que é gravando a tela do PC com o celular. Mas enfim, me sigam lá no Instagram, FXJoséAG. Dê o likezão aí, galera. Faça um comentário aí, se inscreva no canal também. E vamos que vamos. O mês tá apenas na metade do mês ainda. O mês está muito próspero e tem muitas boas oportunidades para mim pegar ainda e registrar tudo aí ao vivo para vocês. Beleza, rapaziada? Vou deixando o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Vão acompanhando aí e tamo junto demais.